Você já parou para pensar por que existem tantos idiomas no mundo? Por que não falamos todos a mesma língua, como uma grande família global? A resposta para essa pergunta nos leva a uma das histórias mais fascinantes e intrigantes da humanidade. A história da Torre de Babel, e ela começa com uma frase que resume tudo. O orgulho confundiu as vozes, mas não o plano de Deus. Vamos viajar no tempo, lá para os primórdios da nossa civilização. Depois do grande dilúvio, a humanidade começou a se multiplicar novamente. Todos descendiam da mesma família, a de Noé, e naturalmente falavam uma única língua. Era um tempo de união, de um propósito comum. Eles se estabeleceram em uma planície na terra de Sinar, que hoje conhecemos como a região da Mesopotâmia. E foi ali, naquela planície fértil, que uma ideia grandiosa e ao mesmo tempo perigosa começou a tomar forma. Eles disseram uns aos outros: venham, vamos construir uma cidade e nela uma torre cujo topo alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Parece um projeto ambicioso, não é? Um testemunho da engenhosidade humana. Eles tinham a tecnologia da época, tijolos feitos de barro e betume para dar liga. Eles tinham a mão de obra, um povo unido. Tinham um objetivo claro: construir um monumento que os imortalizasse. Mas por trás dessa ambição havia um problema sério: o orgulho. O desejo deles não era simplesmente construir algo grande, era construir algo que os tornasse famosos, que os colocasse no centro de tudo. Eles queriam fazer um nome para si mesmos, alcançar os céus por suas próprias forças. Em outras palavras, eles queriam ser como Deus. Além disso, eles estavam indo diretamente contra a ordem que Deus havia dado a Adão e Eva, e depois a Noé e seus filhos: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Eles não queriam encher a terra, eles queriam se concentrar em um único lugar, com medo de serem espalhados. A motivação deles estava errada. Era uma rebelião disfarçada de progresso. Eles estavam usando a unidade que Deus lhes deu para desafiar o próprio Deus. Eles queriam segurança e significado em suas próprias obras, em uma torre de tijolos, em vez de encontrar essa segurança e significado no Criador que lhes deu a vida. E então Deus desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. É uma forma poética de dizer que Deus observou atentamente o que estava acontecendo. E ele viu o coração da humanidade. Ele viu o orgulho, a arrogância e a desobediência. Deus disse: eles são um só povo e falam uma só língua, e isto é apenas o começo do que farão. Agora, nada do que eles planejarem fazer-lhes será impossível. Isso não era um elogio, era uma constatação preocupante. A união humana, quando usada para o mal, tem um potencial destrutivo imenso. Se continuassem naquele caminho de autossuficiência e rebeldia, eles se afundariam cada vez mais no pecado e na soberba, distanciando-se completamente do propósito para o qual foram criados. Então, Deus agiu, mas a ação dele não foi uma punição destrutiva, como um raio caindo do céu. Foi uma intervenção cirúrgica, uma medida corretiva. Ele disse: venham, desçamos e confundamos a língua deles, para que não entendam mais a fala uns dos outros. Imagine a cena: um operário no topo da torre grita para o colega lá embaixo: me passa mais tijolos. Mas o que o colega ouve é um som completamente estranho, sem sentido. Ele responde algo em sua nova língua, talvez perguntando:
o que o outro quer, mas para o operário lá de cima, soa como um barulho aleatório. A comunicação, a base de todo o projeto, simplesmente ruiu. O caos se instalou. A cooperação se transformou em frustração. A unidade deu lugar à confusão e à desconfiança. O trabalho na grande torre parou imediatamente. As pessoas começaram a se agrupar com aquelas que conseguiam entender. Pequenos grupos linguísticos se formaram e a grande comunidade se fragmentou. E assim, o que eles mais temiam aconteceu. Eles foram espalhados por toda a face da terra. A cidade que deveria ser o centro do mundo ficou inacabada. E seu nome se tornou Babel, que em hebraico soa como a palavra para confundir. A torre, que seria um monumento ao orgulho humano, tornou-se um símbolo da sua queda e da confusão. Essa história é muito mais do que apenas uma explicação mítica para a origem das línguas. Ela é uma lição profunda sobre a natureza humana e nosso relacionamento com Deus. Ela nos ensina sobre os perigos do orgulho, quando tentamos construir nosso próprio reino, nossa própria torre para alcançar a fama e a segurança por nossos próprios méritos. Estamos fadados ao fracasso e à confusão. Quantas vezes em nossas vidas não tentamos construir nossas próprias torres de Babel? Pode ser na carreira, buscando o sucesso a qualquer custo. Pode ser nos relacionamentos, tentando controlar tudo e todos. Pode ser na busca por conhecimento, achando que podemos saber tudo sem precisar de uma sabedoria maior. A história de Babel mostra que a verdadeira unidade não vem de uma língua comum ou de um projeto humano grandioso. A verdadeira unidade vem de um coração alinhado com o propósito de Deus. Mas a história não termina na confusão de Babel. Lembre-se da frase do início. O orgulho confundiu as vozes, mas não o plano de Deus. A dispersão da humanidade, embora tenha sido um juízo sobre o orgulho, também foi um ato de misericórdia. Deus forçou a humanidade a cumprir seu mandato de encher a terra. Isso permitiu a diversidade de culturas e povos, cada um com sua beleza e particularidade. E o plano de Deus para reunir a humanidade não foi cancelado, foi apenas adiado e reconfigurado. Milhares de anos depois de Babel, algo extraordinário aconteceu. Em Jerusalém, durante a festa de Pentecostes, os discípulos de Jesus, cheios do Espírito Santo, começaram a falar das maravilhas de Deus. E a Bíblia nos conta que havia pessoas de todas as nações ali presentes, e cada uma delas ouvia os discípulos falando em sua própria língua nativa. Pense nisso. Em Babel, as línguas foram confundidas para separar um povo orgulhoso. Em Pentecostes, o milagre das línguas uniu povos de todas as nações para ouvir a mensagem de humildade e salvação em Jesus Cristo. Pentecostes é a reversão de Babel. Não é sobre todos voltarem a falar uma única língua humana, mas sobre todos entenderem a única linguagem do amor e da graça de Deus, cada um em sua própria cultura e idioma. A Torre de Babel foi uma tentativa humana de subir ao céu. O cristianismo é sobre Deus descendo até a terra na pessoa de Jesus para nos resgatar. Em Babel, o homem disse: façamos um nome para nós. Em Cristo, nós glorificamos o nome que está acima de todo nome. A lição de Babel ressoa até hoje. Ela nos convida a examinar nossas próprias motivações. Estamos construindo para nossa própria glória
ou para a glória de Deus? Estamos tentando alcançar o céu por nossas próprias forças ou aceitamos humildemente o caminho que Deus preparou para nós? Da próxima vez que você ouvir uma língua estrangeira, lembre-se da Torre de Babel, mas não se lembre apenas da confusão e do orgulho. Lembre-se também do incrível plano de redenção de Deus, que, através do milagre de Pentecostes, começou a reunir uma nova humanidade, não em torno de uma torre de tijolos, mas em torno da pessoa de Jesus Cristo, uma família global, diversa em línguas e culturas, mas unida por um só Espírito e um só Senhor. Obrigado por assistir. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, deixe seu like, compartilhe com alguém e se inscreva no canal para mais reflexões como esta. At 8 Approxima.